precisamos ter conhecimento do Espírito Santo. A grande necessidade dessa época é termos conhecimento do Espírito Santo. As Escrituras do Velho Testamento apontam como um grande desejo de Deus derramar seu Espírito sobre toda a carne. Essa é a grande proposta de Deus. Derramar seu Espírito sobre toda a carne. E isto é apontado como sendo no final dos tempos. Então, temos que olhar para o nosso tempo. Já estamos há 2000 anos do Pentecostes. A humanidade já andou por muitas experiências. A experiência apostólica, a experiência da igreja monolítica, a experiência da igreja democrática com seu igrejismo. E agora estamos 2000 anos. 2000 anos. Já faz muito tempo que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e fundou a igreja cristã. Agora é a época em que Deus vai trabalhar com pessoas. Deus quer visitar cada pessoa. E na sua visita Ele quer derramar do seu Espírito. Deus deseja derramar seu Espírito sobre cada pessoa. Mas para que isto aconteça, elas têm que ser despertadas. E somente serão despertadas por conhecimento. As Escrituras diz também que o meu povo morre, perece, por falta de conhecimento. Então, conhecimento tem que estar presente diante dos nossos olhos. E qual a fonte do nosso conhecimento? Isso temos que pôr em pauta. A fonte do nosso conhecimento é as Escrituras Sagradas, pois Jesus testificou delas. É ali que vocês creem que está a vida eterna. Elas testificam de mim. Jesus falou estas palavras. As Escrituras testificam de mim, e nelas vocês creem que têm a vida eterna. Então nós temos o nosso ponto de partida para o conhecimento de Deus, as Escrituras Sagradas. Agora temos que tirar dela os conhecimentos. E um dos conhecimentos é esse, que derramarei sobre toda a carne do meu espírito. É Deus quem diz. Deus deseja derramar seu espírito sobre toda a carne. A ênfase aí já não está mais no igrejismo. A plataforma não é mais a igrejeira. A plataforma aí está clara, é o indivíduo, a pessoa.
Deus quer derramar seu Espírito sobre cada pessoa. Deus quer derramar seu Espírito sobre cada indivíduo. Por isso que Apocalipse diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você olhar igreja, você vai ver o que Paulo diz. Vós sois a igreja. Não sabeis que vós sois a igreja? Não sabeis que vós sois o templo do Espírito Santo? Que o Espírito Santo tem ciúmes de vós? Esta é a colocação que Paulo dá. A ênfase, de novo, está aí no indivíduo. Enquanto a igreja lhe diz, não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens. Então nós não temos que olhar para templos, para o seu tamanho, para as suas dimensões. Mas agora o indivíduo, a pessoa, é o templo do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Jesus falou sobre o Espírito Santo. Ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. O Espírito Santo vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. E o que é de Jesus Cristo? De Jesus Cristo é a sua palavra. Pois Jesus Cristo é o Verbo divino. Jesus é o Verbo divino que se fez carne e habitou entre os homens. O Espírito Santo vai tomar do que é dele, isto é, a sua palavra, as suas mensagens, e vai entregar para nós. Jesus diz que o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Ele vai nos fazer lembrar. Então, uma das funções do Espírito Santo é trazer à lembrança as mensagens de Jesus Cristo para nós. Por isso que devemos estar atentos. Ele vai tomar do que é de Jesus e vai dar para nós. Ele vai tomar as mensagens de Jesus Cristo e vai nos fazer lembrar. Ele irá nos ensinar. Ele será nosso mestre, nosso auxiliador, ou paracleto, o nosso auxiliador, amigo, companheiro, conselheiro. São qualificações. E como nós vamos ouvir a sua voz? A gente já pode deduzir. À medida que a gente for ouvindo as palavras que estão nas Escrituras Sagradas, o Espírito Santo vai tomar daquelas palavras que estão na Escritura Sagrada e vai nos revelar. Em outras palavras, o Espírito Santo vai atualizar as páginas da palavra para nós. Vai torná-las vivas e presentes. Vai trazer Jesus real para nós no aqui e agora das nossas circunstâncias, das nossas vidas. E agora nós seremos como o quê? O trono de Deus. Deus, através do Espírito Santo, vai habitar em nós. Por isso Paulo diz, vós sois o templo do Espírito Santo, o templo do Deus vivo. Que o Espírito Santo vai vivificar Jesus Cristo em nossos corações. Jesus disse, ele, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vai guiar vocês em toda a verdade. Então resolveu o problema quanto à verdade. Todos desejam ser guiados pela verdade. E Jesus diz que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade.
É uma boa nova, não é? E Jesus disse, eu sou a verdade. Então o Espírito Santo vai nos guiar, baseado nas mensagens, palavras de Jesus Cristo que estão nas Escrituras Sagradas. E acrescenta-se mais novidades. A fé vem por ouvir a palavra. O quê? A fé. Como é que ela vem? Por ouvir. Então, quando nós estivermos ouvindo a palavra, nós vamos obter a fé. A fé vai vir à medida que ouvimos a palavra. E o que é essa fé, então? Essa fé é a voz do Espírito Santo, trazendo à nossa mente, nos fazendo lembrar as palavras de Jesus Cristo. E aí que está a chave para andarmos na verdade em nossos dias. Andaremos na verdade, então, quando nós entendermos a voz do Espírito Santo. Isso é uma grande prioridade. Aí veremos a presença do Espírito Santo entre nós. Ele está presente. Onde tiver duas ou mais pessoas, ele está ali. E ele é aquele que atualiza a palavra. Faz Jesus presente no aqui e no agora. Traz Jesus à nossa lembrança. É uma boa nova, não é? O Espírito Santo traz Jesus presente no aqui e agora da nossa vida. E Jesus disse que este entendimento que ele dá para nós é verdadeiro. As Escrituras acrescentam mais algumas coisas. Ela diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. O quê? Os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Agora nós acabamos de aprender a maneira como o Espírito nos dirige. Podemos refrescar isso aí, colocar bem claro. O Espírito nos dirige. De que maneira? Quando nós ouvimos a palavra. Aquele entendimento que ele nos traz a lembrança é a direção do Espírito Santo, é a voz do Espírito Santo para nós. E ele está dizendo para nós, eu estou aqui, eu estou presente. Esse entendimento é a minha voz, é a evidência da minha presença. Eu agora vivo no meio de vocês, eu estou convosco. Eu trago Deus para vocês no agora. E Deus pode habitar em vocês através das minhas mensagens. Que eu trago a lembrança de vocês. E aí vai se cumprir aquela palavra. Emmanuel, Deus conosco. Emmanuel, Deus conosco. Deus na carne, Deus no indivíduo, Deus na pessoa. Isso daí é a profundeza de Deus na humanidade. É o rio que aquele profeta viu. É o rio profundo do Espírito Santo. Nós estamos nesse tempo da profundidade do rio. Deus no indivíduo. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. É a proposta e o grande desejo de Deus que hoje se faz presente na nossa época. Cada indivíduo pode agora receber a presença de Deus dentro dele, através da visitação do Espírito Santo. E ele só está presente quando a palavra está presente. Então ele precisa da palavra. O Espírito Santo é movido pela palavra.
É uma boa nova, né? Agora nós sabemos como ouvir o Espírito Santo. Nós temos bem claro diante de nós como ouvir o Espírito Santo. Nós ouvimos o Espírito Santo quando estamos diante da palavra de Deus. Ele vai aclarar, vai fazer lembrar as mensagens de Jesus Cristo. E assim seremos guiados em toda a verdade. E os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. E assim cumpre-se na terra a vontade de Deus, de derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E assim Deus habitar em nosso meio. É uma boa nova, né? Como Deus habita em nosso meio.